Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós estaremos resolvendo a questão de número 31 da prova da UERJ, mais especificamente do segundo exame de qualificação. E a questão, galera, fala o seguinte: 3 pentágonos regulares congruentes e 4 quadrados são unidos pelos lados conforme ilustra a figura a seguir, como está aqui nesse desenho. E fala: acrescentem-se outros pentágonos e quadrados alternadamente adjacentes, até se completar o polígono regular ABCDEFGH, 3 pontinhos, A, que possui 2 eixos de simetria, indicados pelas retas R e S. Se as retas perpendiculares de R e S são mediatrizes dos lados AB e FG, o número de lados do polígono de A até A é igual a. Bom, galera, para você resolver isso, basicamente não precisa de muita conta, mas é importante que você lembre o que significa alguns nomes que foram ditos aqui no problema. Por exemplo, lá em cima ele fala que tem 3 pentágonos regulares. Galera, polígonos regulares são polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, esses pentágonos aqui, que estão de rosa, eles têm lados iguais, todos os lados têm a mesma medida e também têm todos os ângulos de mesma medida. Isso que significa regular. Quando ele fala que esse pentágono ele é congruente, é que todos os pentágonos são iguais. Todos os pentágonos têm a mesma medida. Então, regular significa que todos os lados têm a mesma medida, Por exemplo, se esse pentágono é regular, digamos que um lado seja 5, todos os outros vão ser 5. Aí, quando eu falo que esse pentágono é congruente a esse, é que ele também tem 5 lados. Todos os pentágonos que você construir vão ser idênticos, todos eles iguais. Isso que é congruente, ter as mesmas medidas. Dentro do texto, ele também fala sobre eixo de simetria. Tá vendo aqui, eixos de simetria. Eixo de simetria, galera, é o seguinte: você vai ter uma linha, que é o que a gente chama de eixo, e dos dois lados dessa linha, você vai ter elementos. E você vai ter os mesmos elementos desses dois lados. Por exemplo, se você tem uma linha, de um lado tem um ponto, de outro lado vai ter um ponto que seria equivalente, digamos assim. Esses pontos eles vão ter a mesma distância para o eixo. Por exemplo, aqui no desenho, deem uma olhada aí, tem o ponto F. Do outro lado tem o ponto G. A distância do F até esse eixo aqui que está em pé e do G até esse eixo que está em pé é a mesma distância. Galera, o que é uma simetria? Teoricamente, o corpo humano ele é simétrico. Simétrico é quando você pega alguma coisa, um objeto, uma pessoa, e você divide ela no meio. Quando você divide ela no meio, tudo que você vai ter para um lado, você também vai ter para o outro. Tá? A gente vai ter coisas iguais dos dois lados do meu eixo. Então, por exemplo, aqui eu peguei o pentágono e dividi no meio, tudo que você tem para um lado, você tem para o outro. É como se fosse um grande espelho, tá? Uma coisa de um lado é igual do outro. Isso que é algo simétrico. O eixo de simetria é quando divide algo em duas partes simétricas, tá? E outra coisa que ele fala ali também é que essas retas R e S são mediatrizes. Galera, uma reta mediatriz é quando é uma reta que corta um segmento exatamente no meio. Então, por exemplo, esse pentágono, tem o lado FG, essa reta, se ela é mediatriz, ela está cortando esse segmento justamente no meio, exatamente no meio, e sempre formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse pentágono ele foi dividido exatamente no meio e de um lado e para o outro a figura é a mesma, tá bom?
Essas são as principais palavras que vocês precisam saber. Aí o que o problema está falando? Que a gente tem essa figura e que a gente vai continuar desenhando essas figuras, né? Ele fala aqui que a gente vai acrescentar outros pentágonos e quadrados adjacentes. Adjacente é uma coisa do lado da outra. Então, ó, aqui tem um quadrado, você vai colocar juntinho um pentágono. Depois você vai colocar outro quadrado. Depois você vai colocar outro pentágono. E assim vai até você completar a volta. Quando você completar a volta, galera, você vai ter um polígono. Ó, você já tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Aí digamos, né, que depois tem a J, L, M. Você vai fazendo até você voltar aqui para o A. Quando você fizer isso, você vai ter um polígono. O que é um polígono? É uma figura formada, né, só por retas. Isso aqui, ó, são várias retas, que quando você completar aqui, né, vai estar fechadinho. Ele quer saber justamente quantos lados você tem, quantas retas dessa você vai ter. Então vamos pensar aqui. Quando a gente divide assim, né, com dois eixos, eu vou chamar essas partes aqui de quadrantes. Ó. Isso aqui é como se fosse um quadrante, isso aqui outro, outro e outro. Se você reparar, a gente vai dividir em 4 partes. Desse lado aqui, ó, desse quadrante que eu chamei aí de primeiro quadrante, a gente vai ter um lado de quadrado e vai ter aqui a metade. Lembra que eu falei que a mediatriz divide no meio? Então, nesse quadrante, a gente tem um quadrado inteiro e metade de um. O pentágono é a mesma coisa. A gente tem aqui um lado de pentágono e uma metadezinha. Como a gente vai ter essa figura 4 vezes, né, em 4 quadrantes, por que 4 quadrantes, galera? Porque ele falou que esses eixos são simétricos. Ou seja, o mesmo desenho que vai estar aqui na esquerda vai estar na direita. O mesmo desenho que vai estar aqui em cima vai estar aqui embaixo. Esse desenho ele vai se repetir nos outros quadrantes. Como vai ser o mesmo desenho vezes 4, a gente consegue ver, ó, que 2,5 vezes 4 é 10, 2,5 vezes 4 é 10. Eu vou ter 10 lados de quadrado e 10 lados de pentágono. A figura, galera, né, vai ser mais ou menos assim. Se você completar, for desenhando, tu vai ter essa figura aqui. Esses eixos aqui são os eixos R e S. E se você olhar, ó, completou um polígono. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vários lados. Ele quer saber justamente quantos lados você vai ter. É só você somar ali, ó, 10 mais 10, você vai ter um total de 20 lados. Então pode marcar aí a letra B, tá bom? Essa é uma questão que vocês têm que entender muitas palavras, né? São conceitos importantes. Então, se você por acaso não entendeu, coloca aí nos comentários que eu vou ter a maior satisfação de te responder, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, galera!